Olá, bem-vindos alunos do Bacharelado em Engenharia Elétrica. Essa é a nossa parte 3 da aula de tensões e deformações e hoje, como prometido, estaremos iniciando o conceito de deformações. Então vamos lá, pessoal, a gente já falou um pouquinho de tensão, tá? E só para a gente linkar conceitualmente a tensão com a deformação, eu gostaria de dizer o seguinte, que a deformação ela é a consequência, em termos mecânicos, de quando eu submeto um corpo, um elemento de máquina, uma estrutura, um conjunto mecânico à carga. Então, diferentemente lá da física mecânica, que os senhores já tiveram na parte básica do curso de engenharia, os corpos, principalmente os corpos metálicos, elementos de máquina, estruturas metálicas, são deformáveis e, ao serem submetidos a um determinado carregamento, existe uma deformação como consequência. Então, agora a gente vai estar estudando esta consequência mecânica, que é a deformação. Tá? Então, para a gente começar a contextualizar, vamos começar a contextualizar com a deformação mais simples, que é a deformação axial ou deformação normal. Então, aqui novamente eu lanço mão daquelas figurinhas que as novas edições do livro do Hibbeler estão trazendo, com um elástico, com uma marcação em giz, e aí você tem uma carga de tração, tracionando esse elástico, essa borracha aqui, e você consegue ver o alongamento dessa linha aqui, que está axialmente disposta no sentido longitudinal do elástico, e um estreitamento, por exemplo, desta linha aqui transversal. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais de detalhamento disso aqui, mas a gente já sabe que essa redução na direção transversal ela é esperada, esperada por um efeito que a gente denomina de efeito Poisson. Mas voltando aqui, o que seria essa deformação axial? Seria justamente esta elongação, este aumento de comprimento causado por essa carga P aplicada nessa barra que inicialmente tinha um tamanho L0. Então, se você olhar aqui, você consegue entender na figurinha 2.1 aqui todo o conceito de uma deformação axial. Você tem uma barra com comprimento original L0, você carrega a barra axialmente, tracionando aqui no caso do nosso exemplo, ela passa a ter um comprimento L. E como é que você calcula a dita deformação normal ou axial? Você pega a elongação, que seria a diferença entre o tamanho final e o original da barra, e divide novamente pelo tamanho original. Ou seja, você pega o delta, que é essa elongação, e divide pelo L0, que é o comprimento original da barra. Okay? Normalmente, a letrinha delta minúscula é utilizada para a nomenclatura de deformação normal. Bem, você poderia pensar na deformação normal de uma outra forma. Você poderia pensar o seguinte, olha, aqui num corpo não deformado, se eu tivesse uma fibra e essa fibra tivesse um tamanho ΔS, após a aplicação da carga, ou seja, após carregar este corpo, esta fibra passaria a ter um tamanho ΔS', e a diferença entre estes tamanhos ΔS' e ΔS, dividido pelo tamanho ΔS original, quando submetido a um limite com ΔS tendendo a zero, formariam a definição formal de uma deformação axial. Eu acho que isso aqui é mais um formalismo matemático, mas para que você entenda, através de um elemento infinitesimal, o que acontece a termos de matemática, mas o que eu quero que você fique mesmo na cabeça é o conceito. Você pega a elongação, divide pelo tamanho original daquela dimensão e acha a deformação axial naquela direção. Ok? Bem, diferentemente da deformação axial, você também pode ter uma deformação cisalhante, que a gente também pode chamar de distorção. Como é que isso aqui funciona? Funciona da seguinte forma, pense que você tem um corpo aqui, esse corpo está sendo submetido a uma carga, a gente ainda não sabe qual é. Eu vou analisar este cubinho infinitesimal aqui, e mais especificamente, eu vou analisar esse corpo numa visão apenas de frente. Então, quando você olha esse corpo antes da aplicação da carga, você vê o seguinte, que estas arestas aqui do paralelepípedo elementar, do cubo infinitesimal de análise de tensões, que a gente já viu lá atrás, essas arestas elas fazem 90 graus entre si, elas são descritas por um ângulo reto. À medida que eu aplico uma força
paralela à área aqui, uma força cortante que eu simbolizei como V, eu tenho uma alteração desse ângulo reto para o ângulo θ, ok? Então o que ocorre é o seguinte, tá? A diferença entre esse ângulo de 90 graus, π/2 radianos, e esse ângulo θ, que é o ângulo final, se você pegar π/2 menos θ, eu vou ter a deformação cisalhante ou a distorção, normalmente simbolizada com a letrinha γ minúsculo, ok? Então, eu poderia dizer que a deformação normal é caracterizada por uma alteração na dimensão, ok, daquele corpo, enquanto a distorção ou deformação cisalhante, ela está mais ligada à questão da angulação das arestas ou das inclinações referentes à geometria daquele corpo, ok? Então esse seria o conceito que eu gostaria que ficasse com os senhores e senhoritas, tá? Bem, então aqui, só ratificando aquilo que a gente havia falado, né? O gama seria a diferença entre o ângulo original, né, e o ângulo final após a deformação, então eu teria aqui o tamanho dessa minha distorção. Bem, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, apesar da gente ter ensinado aquilo em separado, né, eu posso ter, por exemplo, um cubo infinitesimal deformado que apresente deformações das mais variadas possíveis, ok? Então, por exemplo, eu posso ter um cubo que, quanto a deformações normais, ele apresente uma deformação εz, εy e εx. Então, essas deformações, elas são inerentes ao tamanho dessas dimensões, dessas arestas do cubo nas 3 direções cartesianas, e esse cubo pode apresentar distorções nas angulações, né, do cubo infinitesimal, né, do paralelepípedo elementar. E aí o que acontece? Aí a gente estaria falando de deformações cisalhantes. Então, o que acontece? Por que essa lâmina está aqui? Ela está aqui para dizer que, tal como eu tenho um estado de tensões que é caracterizado por aqueles 9 componentes de tensão que já foram mostrados aos senhores, ok? E que, ao considerar a condição de simetria de algumas tensões cisalhantes, eu chego a 6 incógnitas, né, no estado geral de tensões, eu também tenho, por consequência, um estado geral de deformações. Então, o que acontece? Em alguns problemas práticos, né, da mecânica dos sólidos, é mais conveniente abordar um problema em termos de tensões e, às vezes, né, por um outro lado, fica mais estratégico a gente abordar esse problema em termos de deformações, tá? E aí a experiência e o conhecimento técnico vai dizer para você qual abordagem é a mais vantajosa, ok? Bem, então, o que acontece? Análise de pequenas deformações, isso aqui é interessante. Em termos de engenharia, aqui na engenharia elétrica, tal como também na engenharia mecânica a nível de graduação, só para vocês não pensarem que o curso de engenharia elétrica, a resistência dos materiais ela é tão diferente assim, não. Ela só tem uma parte de carga horária a mais, mas, por exemplo, uma hipótese como essa de pequenas deformações também ela é adotada, né, na engenharia mecânica, tá? Então, o que acontece aqui? Algumas teorias que foram formuladas na mecânica dos sólidos, elas só valem, tá, se eu considerar a premissa de que as deformações que esse corpo está sofrendo, elas não são muito grandes, né? São deformações pequenas. Então, certas aproximações matemáticas, trigonométricas e premissas aproximadas na dedução desses modelos, que preveem, por exemplo, corpos sujeitos à flexão, à torção, ou mesmo também a tração, compressão, que seja, elas se baseiam nessa premissa, nessa hipótese, né, de análise de pequenas deformações. Então, o que seria uma deformação muito pequena? Seria uma deformação que, quando comparada com a unidade, ela é um valor muito menor em termos de ordem de grandeza. Então, o que acontece é o seguinte, essa premissa de pequenas deformações, ela acaba tendo uma consequência trigonométrica direta. Qual é a consequência trigonométrica? Isso talvez vocês já tenham visto essa aproximação em Física 1, em Física Mecânica ou em Cálculo 1, Cálculo Diferencial Integral. Esta hipótese impacta que o seno de um ângulo e o ângulo ficam muito parecidos, ok? E que o cosseno de um ângulo é aproximadamente 1, né? O comportamento da tangente é parecido com o do seno. Mais para frente, quando a gente estiver vendo flexão, né, que é uma solicitação muito importante para o nosso curso, eu vou mostrar
aonde que essas consequências trigonométricas da premissa, né, da hipótese de pequenas deformações, ela vai impactar na dedução matemática do modelo flexional, ok? Então, vamos seguindo em frente. Vamos pensar o seguinte, tá? Para que a gente construa estruturas, elementos de máquina, maquinário industrial em geral, ou aplicações qualquer de engenharia, digamos assim, de engenharia aplicada, eu preciso entender, mapear, tabelar e registrar na literatura o comportamento mecânico dos materiais, tá? Então, falando um pouquinho de comportamento mecânico, tá, dos materiais, disparadamente, o ensaio destrutivo mais famoso que ocorre dentro da engenharia é um ensaio de tração, né, de um material metálico, tá? Disparadamente é o teste mais famoso. Então, já que ele é o teste mais famoso, vamos fazer o seguinte, vamos focar nele aqui para o bacharelado de engenharia elétrica e vamos destrinchar cada ponto conceitual desse ensaio para que a gente possa entender o porquê que esse ensaio é um ensaio tão utilizado, né? A gente vai ver os desdobramentos dos resultados desse ensaio. Então pensa o seguinte, tá? Eu tenho uma máquina de tração, tá? Essa máquina de tração, ela tem um motor e ela tem uma automação que me permite controlar nível de carga e velocidade e rampa de aplicação de carga. E tem um medidor de carga aqui, então eu consigo acompanhar o quanto de carga que eu estou colocando. Eu tenho os fixadores aqui, que estão representados aqui nessa tonalidade bronze aqui. E eu tenho a minha espécime a ser tensionado, né, o meu corpo de prova, né? Esse corpo de prova, normalmente, ele tem um diâmetro padronizado, né, algo em torno aí, de 13 milímetros, com uma distância aqui de teste de 51 milímetros, tá? E o que acontece? Por que ele só pega daqui até aqui? Porque essas partes aqui, elas são de fixação. Então, essa parte aqui, rosqueada, ela vai servir para poder acoplar aqui em cima, ok? E a mesma coisa com a parte de baixo, ok? Então, o que acontece é o seguinte, nessa máquina, o espécime, né, o corpo de prova, ele está colocado aqui, e esta parte superior da máquina, ela é móvel e ela se move através dessas duas guias aqui. Então, à medida que eu vou colocando carga, eu vou conseguindo exercer uma força de tração sobre o corpo de prova, e aí eu vou deformando axialmente, né, provocando uma deformação normal, então, nesse corpo de prova. Vamos lá ver, então, como é que isso aí se comporta, tá bom? Bem, então, novamente aqui só uma representação um pouquinho diferente, tá? E aqui eu já tenho a primeira coisa para pensar, né? Esse ensaio de tração, ele envolve dois conceitos já vistos por vocês. Ele envolve o conceito de tensão normal, representado pela letrinha sigma, e a deformação normal pela letrinha epsilon. Pense o seguinte, tá? Tensão normal é força dividido pela área perpendicular. A área perpendicular, que é a área transversal, é uma área a zero. Mas eu já vou colocar para vocês uma reflexão. À medida que esse espécime, né, esse corpo de prova, ele é tracionado, há uma tendência de haver uma redução dessa área. Bem, inicialmente eu quero que os senhores, digamos assim, negligenciem, esqueçam que essa área varia e considerem essa área constante para fazer conta. Então, na sua cabeça, quando você calcular a tensão normal, né, você vai pegar a carga que a máquina está aplicando, que a máquina de tração está aplicando, e dividir pela área original. Mesmo que você saiba que essa área original, né, na realidade, ela não permanece constante, mas esse seria um primeiro resultado para gerar uma primeira curva do comportamento do material, ok? E a mesma coisa acontece com a deformação, ok? A deformação, como a gente já sabe, é a elongação ΔL dividido pelo comprimento original. Bem, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, antes de eu falar sobre essa curva especificamente, deixa eu ver se tem aqui na frente pra gente falar. Não. Eu vou falar o seguinte para vocês. Existem duas grandes naturezas de comportamento de mecânico de materiais, duas principais que eu gostaria que os senhores soubessem, tá? Então, existe um comportamento frágil de alguns materiais e um comportamento dúctil, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de separar com vocês é que a fragilidade e a ductilidade não é um conceito estático. Ou seja, o material não é dúctil nem é frágil. Ele está dúctil ou está frágil, dependendo das condições operacionais, ok? Depois vocês vão entender na sequência, quando eu for explicar alguns gráficos e alguns diagramas,
o que isso aí quer dizer. Mas, por que eu estou, digamos assim, esclarecendo isso? Porque este diagrama aqui, que eu estou mostrando agora, ele é um diagrama de um material dúctil. Então, vejamos, tá? Eu vou pegar esse corpo de prova, eu vou tracionar e eu vou cada vez mais incrementando essa carga, fazendo uma rampa de forma que essa carga ela vá subindo, 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 e esse corpo vá sendo deformado, esse corpo de prova, cada vez mais até o ponto de fraturá-lo, até o ponto de romper, né, o meu espécime, ok? Então, dado isso, eu teria no material dúctil clássico, tá, 4 grandes regiões aqui. Eu teria uma primeira região aqui que está nesse tom aqui, laranja mais claro, chamada de região elástica. Eu teria a seguir, nesse tom laranja um pouco mais vivo aqui, uma região chamada de escoamento, ok? A seguir, eu teria um encruamento do meu material, ok? Né? Um encruamento do meu material nessa terceira região verde clara. E na última região verde escura eu teria um empescoçamento do meu material, né? Que em inglês aqui está traduzido como necking. Neck é pescoço, tá? Então o que acontece, tá? O que está acontecendo com o meu material? Vamos lá. O que é uma curva, um diagrama tensão-deformação? O que é isso que está na tela da gente? Como é que a gente começa a analisar esse negócio cheio de cor, cheio de formato de curva diferente, cheio de letrinha? Vamos lá. Vejam bem. Este eixo aqui vertical, ele é o eixo das tensões, ok? E este eixo horizontal, o eixo da deformação normal, tá, pessoal? Então, à medida que eu começo a tracionar o meu corpo, há uma região chamada de região elástica, onde há o comportamento, né, da tensão e da deformação se dá de uma maneira linear, como uma linha reta. Esta é a minha região elástica com proporcionalidade linear mantida, até esse ponto chamado ponto de proporcionalidade, ok? Existe um restinho dessa região elástica onde a linearidade já foi perdida, entretanto, uma característica conceitual importante é mantida. Se eu retirar a carga, o material ele volta ao seu tamanho original, não mantendo nenhuma deformação residual. Então vamos ver o que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo para vocês que dentro da região elástica, se eu tiver com carga em cima da minha peça e ela estiver deformada, se eu retirar essa carga, há um retorno das dimensões originais daquela peça, daquele metal, e não há nenhum tipo de deformação permanente ou residual. Essa é a característica da região elástica. Então, grande parte dela há uma manutenção de uma proporcionalidade linear, e talvez aqui no final, dependendo de cada material, já pode haver uma perda desta linearidade, ok? Se eu continuar aplicando a carga, eu vou chegar numa tensão chamada tensão limite de escoamento, ou tensão de escoamento do material, né? Que é essa chamada yield stress aqui. Então, o que acontece quando eu chego nesse ponto? Primeiro, por que essa tensão é tão falada nos livros de mecânica dos sólidos, e vocês vão ouvir falar nos exercícios, e ela é muito importante em termos de engenharia? Porque o fim da região elástica e, portanto, o começo da região de comportamento plástico, ela é marcada por essa tensão de escoamento. Então, na medida que eu atinjo essa tensão σy, essa tensão de escoamento, o material passa a se deformar plasticamente. Ele deixa, né, a zona elástica. Então, se eu continuar aplicando carga, eu posso perceber o seguinte, que com pequenos incrementos de carga, eu vou ter uma grande deformação e a tensão ela vai permanecer praticamente constante. Falando assim, parece um pouquinho difícil de visualizar, mas imagina um chiclete que você está mascando tem muito tempo e o chiclete está mais durinho, e você pega, tira aquele negócio da boca que já está mais ressecado, e você, em vez de puxar o chiclete com tudo, senão você vai fraturar, você vai quebrá-lo, né, rompê-lo, você tenta começar a puxar devagarinho, só um pouquinho. Ele vai deformar só um pouquinho, é como se você estivesse na zona elástica. A partir de um ponto, o chiclete ele começa a deformar bastante com praticamente nenhuma força. Então é exatamente aquele escoamento do chiclete
a analogia perfeita para que você entenda a tensão de escoamento, né, de um metal dúctil, ok? Desse tipo de material dúctil mostrado aqui especificamente num gráfico didático. Então, com poucos incrementos de força, de carga, de tensão, você consegue uma grande deformação normal. A partir do momento que o escoamento termina, você começa a ter um comportamento ascendente dessa curva azul. Isso significa o quê? Isso significa que para continuar deformando o meu material, lembre-se, deformação no eixo das abscissas, no eixo X, você precisa de níveis de tensão cada vez maiores. Ou seja, você tem que aplicar uma tensão cada vez maior para poder gerar uma mesma quantidade de deformação. Isso mostra que o material está encruando, ele está endurecendo, ok? Então, aqui é uma região de encruamento do meu material. Até que eu chego numa tensão máxima do diagrama, que eu chamo de tensão última, né? Ou tensão máxima. E aí, o que que acontece? Se eu continuar colocando tensão, o que que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno chamado de empescoçamento desse corpo de prova. Esse empescoçamento, ele se dá com uma visível redução de área transversal, ou seja, aquela área A0 que eu expliquei para vocês 1 a 2 slides atrás, ela vai começar a diminuir, e aí o material vai perdendo área transversal resistente, e essa tensão ela vai se traduzindo numa queda, né, no gráfico, até que você chega numa tensão de fratura. Então é interessante notar que a tensão de fratura ela ocorre num nível menor do que a máxima tensão que aparece no seu diagrama, ok? Bem, vamos lá. Só que isso aí que eu expliquei foi essa curva azul aqui de baixo. E só para complementar a informação, né, um aluno mais atento ele pode falar assim, olha, mas essa curva aqui de cima, chamada curva de tensão de fratura verdadeira, né? Essa curva aqui considera aquela redução de área que acontece a cada vez que eu aumento a carga, a cada vez que o meu material deforma, acontece o efeito Poisson, e aí esse material vai tendo uma redução de área transversal. Então o que que acontece? Na verdade, essa curva aqui de cima acaba sendo mais realística, né, em termos de projeto, do que uma curva de engenharia que a gente chama, que é essa curva de baixo aqui. Ok? Bem, vamos lá. Continuando, algumas medidas que vocês já sabem, tá? A tensão de engenharia ou a tensão nominal é a carga aplicada pela máquina sobre a área original. Novamente, se eu quiser estar trabalhando com essa curva de engenharia de baixo, eu trabalho com esse valor de tensão, e o valor da deformação é a elongação sobre o comprimento original, ou seja, problema nenhum, tá bom? Se eu usar as equações 3.1 e 3.2, eu vou gerar a curva azul inferior, tá? Bem, falando um pouquinho do limite de proporcionalidade, então só para vocês se guiarem no material, ó, agora eu vou detalhar cada zona aqui do gráfico aqui. A gente já falou um pouquinho, então eu vou passando mais rápido na medida que a gente já falou. Ó. Primeira zona, comportamento elástico. Eu tenho uma zona proporcional, onde a tensão e a deformação se comportam como uma linha reta. E olha que interessante, a inclinação... Deixa eu ver se tem um slide melhor sobre isso depois, deixa eu ver. Acho que não vai ter. Tá? A inclinação desta curva aqui, aí eu vou relembrar um conceito de cálculo 1 com vocês. Inclinação de uma curva, né, ou geometria analítica, ou ensino médio, é dada pela tangente do ângulo θ de inclinação. Então, a tangente do ângulo é igual a o módulo de elasticidade, que a gente chama de esão, né, nessa região elástico linear. Então, se eu quiser medir, né, o módulo de elasticidade longitudinal de um metal, eu vou vir aqui nessa reta gerada pelo meu ensaio de tensão-deformação, vou medir a inclinação dessa reta e eu vou ter, na verdade, o meu módulo de elasticidade longitudinal. Bem, isso aí é só uma observação. Talvez seja, digamos assim, a variável mecânica mais importante aqui, o módulo de elasticidade, o esão. Depois eu entro no escoamento, como eu disse para vocês, o escoamento é uma região ali de comportamento mecânico onde, com praticamente nenhum incremento de tensão, eu consigo grandes deformações do material. Ele realmente escoa mesmo, como se tivesse um comportamento de um fluido, né, naquele ponto. Tá? Parece meio absurdo falar que se comporta como um fluido, mas conceitualmente essa analogia também é perfeita, né?
porque existem fenômenos de materiais que se comportam ora como sólido, ora como fluido. Depois a gente pode fazer um seminário ou, digamos, trabalhar esses conceitos de uma forma mais aprofundada com vocês. A região do encruamento, onde eu tenho que aplicar níveis maiores de tensão para obter a mesma deformação, e a região do empescoçamento, que vai conduzir à fratura. Então isso tudo já foi trabalhado. E aí a gente entra na primeira correlação matemática, né, entre a tensão e a deformação. Então o que acontece? Quando eu comecei a aula de hoje, né, eu falei com vocês o seguinte, que a deformação é uma consequência mecânica da aplicação de tensão. Então, se uma está correlacionada com a outra conceitualmente, matematicamente elas também têm que estar correlacionadas. Então o que ocorre esta lei, né, chamada lei de Hooke, ela foi proposta, né? Só um minutinho. A lei de Hooke, ela foi proposta, então, o nome em homenagem ao pesquisador, né? O Hooke pesquisava comportamento elástico, né, de materiais, fazia isso através de molas, né? Outros pesquisadores, né, também tiveram, digamos assim, a sua importância em comportamentos de barras como Euler, né, Hooke, entre outros pesquisadores. E aí o Hooke percebeu o seguinte, que o comportamento nessa zona elástica aqui poderia ser descrito como uma equação simples, né, aonde a tensão sigma normal poderia ser correlacionada com a deformação normal epsilon através de uma constante de proporcionalidade, que no caso aqui é o módulo de elasticidade longitudinal, aquele que eu disse que poderia ser calculado através da inclinação dessa reta azul. Então o Hooke, né, propôs isso, né, em 1807. Esse módulo exão é chamado de módulo de elasticidade longitudinal, mas comumente vocês vão ver isso em trabalhos científicos e artigos como módulo de Young, tá? Jung também foi Thomas Young também foi um grande estudioso da área, né? Então por isso que também há essa homenagem a ele, né, nesse módulo, tá? Pelos experimentos que ele performou. E aí a gente consegue chegar numa relação muito simples entre a tensão e a deformação. Bem, até aqui, essa equação, ela parece ser uma equação... Deixa eu só focar aqui a câmera de novo. Eu acho que ela deu uma desfocada. Bem, acho que voltou. O que acontece? Até aqui, nós temos uma relação entre tensão e deformação. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe. Eu queria que a gente pensasse no seguinte. Vamos pensar numa ideia de rigidez, tá? Se eu aplico uma tensão no material e esse material ele é mais rígido para deformar do que um outro, vocês concordam que nesse material que é mais rígido eu vou ter uma deformação menor? Então o que acontece? Esta rigidez que a gente está aqui analisando, que a gente está aqui montando o raciocínio, ela está associada com o meu módulo de elasticidade. Se o meu material ele for muito resistente a deformar, essa resposta dele ser muito resistente a deformar ou deformar com mais facilidade vai se traduzir no valor do meu módulo de elasticidade, no valor do meu módulo de Young. Então, no final das contas, o módulo de Young ele acaba sendo uma medida conceitual de rigidez, né, daquele material, daquele metal. As unidades, né, lembrando que como a deformação ela é adimensional, para que essa equação tenha consistência dimensional, ou seja, para que as dimensões de um lado da equação batam com as dimensões do outro lado, o módulo de Young ele tem que ter unidade de tensão. Então, por exemplo, se a minha tensão aqui está em megapascal, o módulo de Young está em megapascal. Se aqui está em gigapascal, do lado de cá gigapascal. E por aí vai. Tá bom? Então, aqui há uma explicação parecida, né, para a lei de Hooke. Essa é a lei de Hooke para tensões normais. Tá? Já vamos ver também uma lei de Hooke para tensões cisalhantes, que é essa aqui. E aqui é interessante que já traz um esquemáticozinho de uma coisa um pouquinho mais real, né? Olha só, quando você tem cálculos em tensões de engenharia e deformações de engenharia,
você não considera que essa área muda, mas a realidade, quando você traciona um corpo de prova, é que essa área transversal aqui, ela vai ter uma redução, tá? Já já a gente vai encaixar essas pecinhas. Bem, para vocês terem uma sensibilidade numérica, agora falando um pouquinho de prática, tá? Eu trouxe algumas ligas de metal aqui. Então eu tenho alumínio, cobre, né, bronze, cobre, magnésio, níquel, aço, titânio e tungstênio. E eu tenho os módulos de elasticidade em gigapascal de cada uma delas. Então percebam, uma liga de alumínio, né, por exemplo, ela é muito mais fácil de você deformar do que o tungstênio, tá? Então você tem um módulo aqui 6 vezes maior praticamente do tungstênio em relação ao alumínio. E os coeficientes de Poisson, né, que é o efeito que correlaciona aquela deformação axial com uma redução ou aumento transversal ali, eles também variam. Daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhes, informações mais precisas sobre o coeficiente de Poisson, tá? E também você vai ter um módulo de elasticidade de cisalhamento, que é para a escrita da lei de Hooke do cisalhamento. Então daqui a pouquinho também a gente vai trabalhar esse cara. Então por enquanto a sensibilidade era só em questão desse sujeitinho aqui, ó. Você percebe que, ó, aço, você também tem um módulo de elasticidade muito maior do que o alumínio, do que o bronze, do que, digamos assim, o cobre. Então, assim, intuitivamente você já sabia disso. Você já sabia que um corpo de prova de aço era mais difícil de deformar do que um corpo de prova de alumínio. Mas aqui você está tendo uma sensibilidade real de uma tabela real, com valores reais, para confirmar aquela sua intuição científica que você já tinha na sua cabeça do que você vê no seu cotidiano, tá? Bem, vamos lá. Vamos a outra característica de um material dúctil, tá? Antes de eu explicar esse gráfico aqui, eu quero que você volte comigo naquele gráfico didático, esse aqui, e você perceba o seguinte, olha, este material era o gráfico de tensão e deformação de um material dúctil, onde havia um escoamento, que seria essa segunda zona aqui, muito pronunciado. Você vê que há aqui um grande trecho onde a tensão permanece praticamente constante, ok? E você tinha aqui um escoamento muito pronunciado. Entretanto, nem todos os materiais dúcteis, eles são materiais que apresentam um escoamento dito pronunciado, como esse aqui. Vão haver materiais dúcteis que apresentam um gráfico tensão-deformação desta forma aqui, ok? Você tem uma grande deformação elástico e plástica até o rompimento. Essa é a característica principal de um material dúctil, é um material que se deforma bastante antes de fraturar. Entretanto, se você procurar aquela região de escoamento que a gente viu antes, você não vai estar vendo. Então, como fazer com um material dúctil que não tenha um escoamento pronunciado, tá bom? Então eu vou falar sobre isso aqui para a gente encerrar essa parte e continuo na próxima. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o eixo das abscissas e vai traçar, né, o ponto de 2% de deformação normal. E aí você vai traçar e vai projetar uma reta paralela à reta de proporcionalidade elástica. Então aqui está a reta de proporcionalidade elástica, você vai fazer uma reta tracejada, ok? Paralela a ela, e vai ver onde vai bater. E onde ela bater aqui, você vai projetar para cá, para o eixo Y, e você vai medir a sua tensão de escoamento. Ok? Esse é um chamado método residual, digamos assim. Você consegue, através dessa metodologia, fazer uma estimativa aproximada de quanto que valeria, né, a tensão de escoamento do seu material. Então, na perda da linearidade, você já tem um limite elástico. Esse ponto projetado para cá seria a tensão de escoamento. Então, daqui para cá eu tenho deformação plástica, daqui para lá eu tenho deformação elástica. A zona elástica, lembrando, ela não termina aqui. Aqui termina a proporcionalidade linear, a região elástico-linear. Mas daqui até aqui, ainda estou dentro dessa região toda aqui, ó, compreendida aqui, região elástica. E daqui para cá, né, acima da tensão de escoamento, eu tenho comportamento plástico do material. Se eu continuar colocando carga, né, colocando rampa de carga nesse material, ele vai chegar até a fratura, ok? Bem, então pessoal,
vamos encerrando por aqui esse comecinho de aula de deformação, né? E também já estamos aqui trabalhando um pouquinho das variáveis de tensão e deformação, né? Gráficos, né? Comportamento mecânico. E na próxima aula, na parte 4, a gente continua daqui de onde a gente parou, tá? Grande abraço e até a próxima parte.